Esses agentes do serviço secreto vai ter que encarar um grupo de terroristas fortemente armados para resgatar o presidente dos Estados Unidos, para impedir que uma catástrofe aconteça no país. Começamos a casa de campo de Camp David, o local de descanso do presidente dos Estados Unidos, Benjamin Asher, que estava ali passando as festas de final de ano junto da sua família. E antes de ir para um banquete de Natal visando arrecadar fundos para uma reeleição, o presidente treinou um pouco de boxe com o chefe da sua equipe de segurança, o Mike Benning. Ele era um ex-soldado da elite do exército dos Estados Unidos e atualmente trabalhava para o serviço secreto como guarda-costas do presidente. Depois do treino, Asher vai se preparar para o tal banquete de Natal junto de sua esposa Margaret e o seu filho Connor. E apesar de ser apenas um guarda-costas, Mike mantinha um relacionamento pessoal e amigável com o presidente e sua família. Tanto é que Connor pede para ir até a festa junto com a agente e um carro separado dos pais. Aí, como responsável pela segurança deles, Mike aceita o pedido do garoto, deixando o agente Dave Forbes para trás, a fim de que ele protegesse Camp David, enquanto os outros iriam escoltar o presidente e sua família. Logo, a comitiva sai composta por vários carros, que esperavam nas estradas congeladas. Um desses veículos estava o presidente e a primeira-dama, e em outro estavam Mike e Connor, e Asher se mostra bastante distraído. Por isso, Margaret faz uma brincadeira para ver se ele estava prestando atenção nela, dizendo que rasparia a cabeça, e o presidente responde que aquela seria uma boa ideia, só que ele estava apenas brincando, e após isso, os dois trocam presentes de Natal, com Margaret presenteando o marido com um relógio que tinha sido do avô dele. No outro carro, Mike está conversando com Connor, que é dela saber de todas as passagens secretas da Casa Branca, surpreendendo os outros agentes que estavam com eles. É nessa hora que um tronco de árvore cai no para-brisa do veículo à frente da comitiva, causando um acidente na pista escorregadia. E para piorar ainda mais a situação, eles estavam passando por uma ponte, e o carro do presidente termina pendurado na beirada. Desesperado, Mike tenta socorrer o pessoal, e acaba só tendo tempo de tirar o presidente de dentro do carro antes dele cair lá de cima, finalizando todos em seu interior, incluindo a primeira-dama. E galera, sobre esse acidente, talvez ele fosse evitado tomando algumas simples precauções. Primeiro, como eles estavam no meio de uma tempestade onde a visão era bastante reduzida, os carros deveriam estar mais devagar do que eles aparentavam estar. E em pistas congeladas, é essencial garantir que o veículo tenha tração adequada, com pneus projetados especialmente para o inverno, ou colocando correntes em volta dos pneus. E olhando pelas imagens, não me parece que os carros estavam com pneus de inverno e nem com correntes. E em terceiro lugar, eles não respeitavam a distância de segurança. Os carros estavam muito próximos um dos outros, por isso o acidente tomou proporções maiores do que deveria. Depois disso, 18 meses se passam e vamos para Washington D.C., a capital dos Estados Unidos, onde descobrimos que era 5 de julho, um dia após o feriado da independência do país. E vemos que Mike ainda se culpava pelo que aconteceu com Margaret. Por isso ele vivia distraído, e quando a sua esposa Lia tentava conversar com ele, o cara nunca prestava atenção. Isso deixa a mulher um pouco irritada, e na tentativa de se redimir, Mike promete levá-la ao cinema quando chegasse em casa à noite. Mais tarde, o cara vai até uma cafeteria se encontrar com sua chefe, Alaine Jacobs, a diretora do serviço secreto, e enquanto conversam, alguns ex-companheiros de Mike, liderados pelo agente Roma, se aproximam, dizendo que estavam com saudades, e o convidam para jogar pôquer. Nessa hora, descobrimos que Mike está trabalhando com um serviço burocrático, e não mais como guarda-costas do presidente, que o retirou da ativa não por culpá-lo pela morte de Margaret, mas porque não queria vê-lo e ficar lembrando do acontecido. E ficar cuidando de papelada não era nem um pouco a vantagem de Mike, que queria mesmo era voltar para a ativa. Depois desse encontro, vemos o cara tendo flashes da morte de Margaret, e ele tenta ligar para a esposa, que era enfermeira, para desabafar, mas ela não atende por estar com o paciente. Na Casa Branca, o presidente Ashley está se arrumando para o encontro com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, pois tinha que tratar das recentes ameaças da Coreia do Norte. Só que antes disso, ele se reúne com seus conselheiros. Entre eles estava o porta-voz da Casa Branca, Alan Trumbo, que diz que o primeiro-ministro sul-coreano gostaria que Ashley emitisse uma declaração, ameaçando com uma ação militar caso o Norte não interrompa os testes de mísseis à fronteira entre os dois países. No entanto, a secretária da Defesa, Ruth Macmillan, é contrária a essa ideia, porque isso poderia desencadear um conflito, e ela é acompanhada pelo vice-presidente Charlie Rodrigues. Por isso, Asher decide ficar com a opinião deles e descartar por hora a de Alan. Por isso, o porta-voz vai embora. E aí, o primeiro-ministro sul-coreano chamado Lee Tae-woo chega até a Casa Branca apresentando Park, o seu chefe de segurança, e sendo recepcionado pelo agente Roma. Nessa hora, descobrimos que Dave também estava na comitiva do coreano, pois ele tinha se retirado do serviço secreto e migrado para o setor privado. Em paralelo, uma aeronave não identificada entrou no espaço aéreo restrito da capital, sem a devida permissão. Por isso, ela é abordada por caças da Força Aérea. Primeiro, eles tentam se comunicar ameaçando derrubar o avião caso não dê meia volta, só que eles são respondidos com chumbo e acabam sendo abatidos. Em seguida, a aeronave desconhecida parte em direção à Casa Branca, atirando nas pessoas pelo caminho. Sabendo disso, o agente Roma agiu mandando que Ashley e os membros do alto escalão se dirigam para o bunker subterrâneo, chamado de Olimpo, e o presidente imediatamente pede que o ministro Lee e seu pessoal venha com eles, mesmo com Roma falando que aquilo não fazia parte do procedimento. Aí, as forças
oficiais de guarda da Casa Branca se preparam para enfrentar a ameaça, enquanto o avião se aproximava do local. Em paralelo, Mike percebe o que estava acontecendo quando vê a aeronave atirando contra as pessoas à rua, e ele até desce do prédio para ajudar, pelo que o Pollock estava tomando conta de todos. Ele então salva a vida de algumas mulheres e grita para todos se protegerem, enquanto corre para a Casa Branca. Já o avião causa bastante estrago, finalizando diversas pessoas e destruindo monumentos históricos, mas no fim das contas, ele acaba batido pelos caças da Força Aérea, deixando um rastro de destruição pela cidade. E aí, Mike percebe que aquilo era o fim de tudo, pois alguns homens conseguem destruir parte da Casa Branca e iniciaram um ataque terrestre disfarçado de civis. Então, Mike corre para se juntar às forças que resistiam na Casa Branca, mas os norte-coreanos finalizam quase todos com armas de grande poder destrutivo, de forma que apenas Mike sobra para contar a história. Simultaneamente, Park e seus homens atacam os guardas do presidente dentro do bunker com a ajuda do traidor Dave, tomando o controle do centro de comando que ficava dentro do abrigo. Já na entrada do bunker, o agente Holmes e seus homens também são derrotados, mas antes de morrer ele avisa pelo rádio que o Olimpo caiu, que no caso é o título em inglês do filme. Longe dali no Pentágono, Line se reúne com os figurões para debater a crise, e o chefe do Estado-Maior do Exército, o General Clegg, manda que os militares ajam imediatamente e cerquem a área ao redor da Casa Branca. No bunker, Park manda que uma hacker chamada Lynn tome o controle do sistema de segurança do local e comece a pôr os códigos estranhos para rodar. Depois, os terroristas fazem uma chamada de vídeo para o Pentágono, onde dão um headshot no ministro Lee para mostrar que não estavam de brincadeira. Em seguida revelam que Asher era um dos seus reféns e ordenam que os militares recuem para longe dali. E sem alternativas, eles acatam o que o terrorista pediu. A seguir, Park desliga a ligação e Dave tenta prender o presidente, mas ele resiste. Então os terroristas finalizam uma mulher na frente dele para intimidá-lo. Isso funciona e Asher abaixa a bola. E galera, numa situação dessa, é importante manter a calma e não perder a cabeça. Seguindo as ordens dos terroristas para não estressá-los. Dar uma de machão que nem o presidente fez, além de não adiantar nada, só iria motivar os vilões a fazerem algo contra ele. Nessa situação ele teve sorte, porque como os terroristas precisam dele vivo, quem sofreu foi a pobre moça, que acabou perdendo a vida por conta da atitude do político. Mas continuando, Mike está revelando os corpos dos agentes em busca de munição, ao mesmo tempo que está tentando se manter escondido ali dentro. Finalizando, um dos terroristas encontrando uma foto de Connor no bolso dele. Enquanto isso, do lado de fora, os vilões que assumiram o controle da Casa Branca retirou a bandeira dos Estados Unidos e a jogam fora. No bunker, Park debocha da cara do presidente por conta da facilidade que teve em tomar o controle da casa mais sitiada do mundo, quando Mike pega o controle do sistema de segurança e desabilita ele, deixando Lynn no escuro sem poder acessar as câmeras do lugar. No hospital, vemos que o local estava um caos por conta do ataque aéreo e Leah tentava ajudar os feridos da maneira que podia, enquanto tenta ligar para o marido na questão de saber se ele estava bem, mas a ligação não era completada. De volta a Park, ele conta para Asher que seu desejo era ver uma Coreia unida sem intrusão dos Estados Unidos, e que o povo americano não sabia o que era passar fome, nem necessidade. Isso deixa o presidente sem palavras. Então ele se vira para Dave chamando de traidor, e o ex-agente rebate, dizendo que Asher era muito pior que ele com todo aquele papo de globalização, mas a verdade que o político tinha feito era vendido o país. Aí os dois entram em luta corporal, mas ela é interrompida por Park, que revela que estava atrás de Connor, deixando Asher desesperado. No Pentágono, Alan chega até a sala de crise e é informado que como o presidente e o vice-presidente eram mantidos reféns pela hierarquia, ele era o presidente em exercício. Aí o diretor assistente da NSA, Ray Monroe, informa a ele que o governo da Coreia do Norte negava qualquer envolvimento com o ataque. Já Mike consegue acessar um telefone via satélite dentro da Casa Branca e liga para a Line para informar a situação e aguardar instruções. Inicialmente os figurões ficam reticentes enquanto a ele, mas a mulher bate o pé dizendo que o cara é de confiança e ela resolve confiar nele, informando sobre a situação do presidente e sobre Connor ainda não ter sido encontrado. Assim que desliga, um dos terroristas o encontra e Mike entra em luta com o cara para evitar denunciar a sua posição com o som de um tiro e o finaliza com um busto do Abraham Lincoln. Nesse instante, o Pentágono é novamente contactado por Park, que exige que retirem a 7ª Frota do Mar do Japão e também os soldados internos ao desmilitarizada entre as duas Coreias. Park ainda diz que iniciou até o amanhecer para obedecer, ou finalizaria os reféns um por um. Depois, o vilão se vira para o almirante Joseph Honen e ameaça a vida dele para entregar o seu código no sistema Cerberus, vendo que o militar corria um grande perigo. Asher manda que ele entregue o tal código e Lynn usa aquilo para desbloquear a primeira das 3 linhas de comando do sistema. Imediatamente, essa informação chega até o Pentágono e todos ficam bastante preocupados com aquilo. Aí Mike entra novamente em contato com os chefes para enviar uma foto de uma tatuagem que tinha encontrado no terrorista, e ele esperava que aquilo fosse ajudar a identificá-los. Então ele fica sabendo sobre o Cerberus, que era algo ultra confidencial e poucas pessoas sabiam. Ele consistia em um dispositivo de segurança que destruiria uma ogiva nuclear antes dela atingir o alvo em caso de disparo acidental. E para ativar esse sistema eram necessários 3 códigos. Um estava com o almirante Honen, outro com a secretária de defesa Ruth Macmillan e o terceiro com o presidente Asher, sendo que todos os 3 eram mantidos como reféns
reféns por Park. Ray também conta que era impossível mudar o código dali, pois a única forma seria acessar o computador que estava localizado no bunker. E Alan revela que Asher morreria antes de revelar o seu código, mas a coisa mudava de figura se pegassem um filho dele. Por isso, os homens de Park estavam atrás do garoto. Então ele ordena que Mike encontre Connor e o tire dali antes que o garoto se torne mais um refém. Já Park vê no banco de dados da segurança uma filmagem de Mike dentro da Casa Branca, questionando Dave sobre quem ele era e ordenando que seus homens caçem o ex-agente. Assim, Mike começa a vasculhar a Casa Branca atrás de Connor, o encontrando em uma passagem secreta dentro da suíte Lincoln. Só que os terroristas o seguem até o quarto e Park usa seus conhecimentos sobre o lugar para concluir que ali existe uma passagem secreta. Por isso, os heróis atiram nas paredes. Por sorte, havia uma outra saída dali e Mike leva Connor por ela, chegando até um porão em que havia um duto de ventilação, onde eles são quase surpreendidos por um dos terroristas. Após Mike se livrar do cara, ele faz o garoto subir pelo duto e avisa Line para que os soldados busquem Connor na saída. Dessa forma, o ex-agente consegue tirar Connor da Casa Branca e vai em busca do presidente. No hospital, Leah e os outros funcionários veem Alan fazendo um pronunciamento na televisão, tranquilizando tudo sobre a situação do país. Ao mesmo tempo em que Mike captura 2 terroristas e extrai deles algumas informações, entre elas o verdadeiro nome de Park, que era Yong-Sak Kang, um dos terroristas mais perigosos e procurados do mundo, cuja identidade era tão sigilosa que eles não tinham nem sequer uma foto dele. Mike também revela que o grupo de terroristas norte-coreanos se chamava KUF, Coreanos pela Liberdade Unida, na tradução em português. Eles eram uma organização paramilitar e tinham invadido a Casa Branca com 40 homens, mas agora só restavam 28. Em seguida, Mike diz que não seria fácil derrubá-los, pois os caras são muito bem treinados. Porém, o general Clegg paga de bonzão e diz que qualquer um dos seus homens poderia derrubar o terrorista. E Mike rebate, dizendo que não era bem assim, e que os figurões não deveriam fazer nada até ele checar a situação. E então, enquanto os homens de Park, e eu vou continuar chamando ele de Park para ficar mais fácil, pessoal. Então, enquanto os homens de Park colocavam explosivos nas paredes do abrigo, o vilão consegue contatar Mike pelo rádio, e os dois trocam insultos e ameaças, e depois desligam. Aí, Park ordena que Dave cuide de Mike, e então ele se direciona para a secretária Macmillan para pegar o seu código Cerberus, mas ela se recusa a entregar, dizendo que não ia trair o seu país, se mostrando uma verdadeira patriota. Só que assim como fez com o Almirante Honig, Ash ordena que ela entregue o seu código para a mulher não se ferir, dizendo que eles não conseguirão o seu código. Dessa forma, Lee insere o segundo código no computador, alertando o pessoal do Pentágono sobre o perigo. Aí, andando pelos corredores da Casa Branca, Dave topa com Mike, que não sabia que o amigo era um traidor, por isso pensa que ele apenas estava lutando contra os terroristas. Só que durante uma conversa, Dave deixa escapar o nome verdadeiro de Park, e Mike percebe que ele estava envolvido em toda aquela tramóia, dando início a uma luta. Nela, Mike se mostra superior e domina o adversário, que revela estar arrependido de ter traído seu país. Por isso, ele tenta se ritmir ligando para Park e fingindo que tinha finalizado o rival, fazendo ele acreditar que Mike estava morto. Em seguida, Mike o finaliza como forma de mostrar misericórdia. No Pentágono, os figurões veem por imagens via satélites que os terroristas estavam com um contingente reduzido, só tendo 4 vigias no telhado, e o general Clegg acha que por isso eles estavam vulneráveis a um ataque aéreo. Por isso, ele convence Alan a ordenar que os SEALs invadam a Casa Branca, mesmo sob os protestos de Mike, que queria checar se não tinha nenhuma armadilha primeiro. Assim, 6 helicópteros das forças de elite da Marinha vão até o local, mas 5 deles são abatidos por uma poderosa arma chamada Hydra 6, e apenas um consegue fugir, graças ao Mike que destrói a arma a tempo. Só que no processo ele acaba caindo no telhado e fica num período desacordado, e por causa desse ataque, Park retaliou executando o vice-presidente Rodrigues, e avisou que o presidente Ash seria o próximo, caso suas ordens não fossem cumpridas à risca. Então ele reitera o pedido para a retirada da 7ª Frota do Mar do Japão e dos soldados em terra. Depois disse que era um helicóptero com um tanque cheio, informando que os figurões tinham 60 minutos para fazer isso. E galera, uma rápida curiosidade, vocês sabiam que alguns dos personagens desse filme foram inspirados em figuras reais? Por exemplo, o personagem do presidente dos Estados Unidos, Benjamin Asher, interpretado pelo Aaron Eckhart, foi parcialmente baseado no ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, enquanto o personagem do líder terrorista, Park, foi inspirado em Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Além disso, a história que inspirou o filme veio de um sonho que o roteirista Crichton Rothenberg teme sobre um ataque terrorista na Casa Branca. Mas voltando ao filme, um tempo depois, Mike desperta e liga para o Pentágono, condenando a forma inconsequente como eles estavam agindo, e um machão do general Clegg ordena que o ex-agente se retire da Casa Branca, mas ele se recusa. Aí o general começa a dar uma de broncudo, e Alan se irrita com ele, colocando o velho em seu lugar. A seguir, ele dá 30 minutos para Mike tentar resgatar o presidente, ou teria que atender às exigências de Park, e aí o ex-agente gasta um pouco desse tempo ligando para a esposa, na intenção de dizer que a amava, e depois ele parte para a missão. Primeiro, ele interrompe qualquer tipo de comunicação entre o abrigo e o mundo exterior. Depois, ele faz uma chamada de vídeo para dentro do bunker, para mostrar ao vilão que estava vivo, tudo para atraí-lo para fora do lugar. E isso funciona, porque Park tenta executar Macmillan fora da Casa Branca, bem na frente de toda a mídia. Só que Mike o impede na hora H, finalizando diversos capangas do cara, mas infelizmente o vilão
vilão consegue retornar para o bunker. Contudo, nesse processo, Macmillan termina sendo resgatada por alguns soldados, o que é comemorado por todos que assistia. Porém, essa brincadeira faz com que os 30 minutos de Mike se esgotem, e Alan é obrigado a ordenar a retirada da Sétima Frota, e também tirar todas as tropas dos Estados Unidos entre as Coreias, e enviar o helicóptero para Park. E com o número de capangas bem reduzido, o vilão decide sacrificar alguns deles colocando capuz em suas cabeças, e os mandando para a aeronave, explodindo ela para simular sua morte e do presidente Asher. Só que Mike não cai nessa armadilha e resolve ir até o bunker se certificar. Lá, Lin consegue usar suas habilidades para descobrir o último código e acionar o sistema Cerberus, que era o que Pike pretendia desde o início. Ele planejava explodir todas as ogivas nucleares antes de elas saírem das suas bases, para transformar os Estados Unidos em um grande deserto radioativo. Após acionar a contagem regressiva, Pike tenta fugir por um túnel ao bunker aberto com explosivos, mas Mike chega nesse exato momento e os impede, finalizando todos exceto Park. No entanto, nessa confusão, o presidente Asher termina sendo baleado e cai enquanto o confronto entre o ex-agente e o terrorista se inicia. Após um momento de trocação franca, Pike se sobressai na luta e começa a debochar de Mike por ele ter perdido a primeira-dama tempos atrás. Só que isso dá forças para o ex-agente revidar e finalizar o vilão com um golpe de faca na cabeça, logo após ele ter dado um golpe de jiu-jitsu. Depois ele estabiliza Asher e corre para desativar o sistema Cerberus, que iria detonar em poucos minutos, e com a ajuda dos figurais do Pentágono, ele consegue desativá-lo faltando apenas 3 segundos. Mais tarde, Mike chega ao lado de fora da Casa Branca carregando o presidente, que se reencontra com seu filho, e Mike vê que sua esposa o esperava em uma ambulância, enquanto que todos do Pentágono aplaudem aliviados do sucesso do cara. Um tempo se passa, e vemos o presidente fazendo um pronunciamento bastante patriótico sobre os acontecimentos recentes, e o filme acaba com Asher apertando a mão de Mike, grato por tudo que ele fez.